Salve, salve universo! Vivarte Podcast no seu 8º episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Maxwell Viana, do meu lado esquerdo, Danilo Ferreira, e hoje trazemos um convidado muito especial que vai estar falando aqui de muita arte, grafite, arte que vem da periferia, né? Nascida em Belo Horizonte, mineira, que é o que nos orgulha muito. Já era uma arte, foi nos apresentada por um grande amigo. A gente realmente, pesquisando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo, vimos que tinha tudo a ver com o Vivarte Podcast. Então hoje, para todos vocês, nossos espectadores, eu gostaria de passar a bola aqui pro meu irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, meu irmão. Bom demais? Graças a Deus, melhor agora. Bem melhor agora. Então, por favor, apresente aí esse nosso convidado que com certeza vai falar sobre muita coisa muito bacana aqui hoje. Galera, é o seguinte. Hoje, ele é um grande artista visual e uma das mais fortes referências dessa linda arte urbana chamada grafite. Inclusive, é o pioneiro dessa arte em Contagem. Um artista multimídia, pois atua também na pintura, na colagem e na tatuagem. E carrega uma essência hip hop em todo o seu movimento urbano, nas veias e no coração. Nessa grande diversidade artística desse artista, suas criações estamparam, inclusive, roupas pelas passarelas do Brasil através do nosso grande estilista mineiro, Rodrigo Fraga. Formado com louvor, né, pela querida e famosa faculdade, né, a Faculdade da Vida. Hoje, Vivarte Podcast tem a honra de trazer para vocês o querido artista Guilherme Araújo, mais conhecido no movimento urbano como querido Maisena. Salva de palmas para esse artista incrível. Porra, tô honrado. Muito obrigado, cara. Tamo junto, Obrigado, tamo junto. cara. Pela sua presença, a gente fica honrado de te receber aqui, tendo em vista que você é um artista talentosíssimo, mineiro, né? E que vai trazer pra gente aqui muita inspiração, muitas histórias bacanas, né? E que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão estar nos assistindo aqui hoje, tá? Então, iniciando, pô, cara, primeiro se apresente, né? Fale quem que é o Maisena, onde você nasceu, como é Então, primeiro, agradecendo pelo convite aí, tô honrado de estar aqui com vocês, né? Prazer é nosso, meu querido. Vivarte. Prazer é todo nosso. O seguinte, eu vou quebrando uma expectativa, que na verdade, falo mineiro, porque eu realmente, como artista, eu despontei aqui em Contagem, né? A minha caminhada começou no grafite, começou em Contagem, no bairro que eu tô até hoje. Comecei no grafite mais ou menos em 97. Mas eu de nascimento eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro. Mineiro de coração. Mineiro de coração. Porque assim, eu tô em Minas, na verdade, porque ó, pra você ver, meu pai, ele era um vendedor, né? Então já morei em Valadares, morei em Lafayette. Meu irmão mais novo é de Ponte Nova, então já andei por aí, né? Mas em BH, eu tô desde 94. A gente morava em Itapecerica, eu vim pra cá pra trabalhar e coisa e tal. Enfim, o meu começo na arte foi aqui. O começo na arte mesmo, já que ele falou, o meu começo, eu sempre gostei de desenhar e copiava quadrinhos, basicamente, né? Aí tinha o quê? Turma da Mônica, tinha a Espada Selvagem de Conan, que eu sempre gostei gosto até hoje de quadrinhos. E assim, meus irmãos também tinham um talento para desenhar, mas só que ninguém seguiu como eu segui, né? Então eu ficava basicamente copiando, eu sempre gostei de ler, eu ficava lendo quadrinhos e copiando. E ainda, eu acho que foi em Itapecerica, na verdade, um dia apareceu um livro para mim de aquarela, e eu fiquei encantado com a aquarela. Eu falei assim, mãe, isso aqui é demais, esse estilo de pintura. Descobri o que que era, né? E aí eu vi numa papelaria lá, uma aquarela, eu fui vender picolé, que é o recurso que eu consegui na época, para comprar uma aquarela, eu fui vender picolé. Assim, vou comprar uma aquarela e vou começar a pintar. Aí eu cheguei, pintei e falei assim, nossa, eu sou um artista genial. Isso aqui é uma porcaria, na verdade, que eu fiz. Aquarela é algo muito difícil de fazer. Aquarela, Sim. até hoje, na verdade, eu acho bem difícil. Mas assim, porque ela é. Você não tem o controle do resultado, na verdade, né? Então, o meu começo basicamente foi copiando quadrinhos,
reproduzindo a arte que eu vi ali e tal. E foi bem natural. Eu nunca, na verdade, até pela minha própria condição social, vou dizer assim, né? Eu nunca imaginei ser artista assim, de fato. Até porque eu acho que não tinha ninguém no meu entorno, assim, artista, e eu não via nem isso como profissão. Eu só gostava mesmo de fazer. Então, basicamente é isso. Que legal, cara. Assim, tendo em vista que, por exemplo, você já participou de. A sua obra já teve dentro de desfile do Fraga, né? Você já fez exposições, você hoje trabalha com isso. Mas em qual momento da tua trajetória que você percebeu, você falou assim, não, cara, dá pra trabalhar com isso. Eu consigo viver disso. Sabe? Porque a gente sabe que é uma identificação, é uma paixão, É. né? Você se encontra dentro da arte e você fala assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, beleza. É muito parecido até com a história do Fraga nesse sentido, né? É, mas em qual momento você realmente falou assim, não, cara, eu consigo viver disso? Bom, o momento é até engraçado, porque assim, como eu te falei, né? Eu sempre fiquei explorando arte, pintei, eu falei da aquarela, mas eu sempre ficava, comprei giz pastel, testei um monte de coisa e tal. Um monte de arte diferente e tudo. E aí, por volta de 2000, meu pai falou comigo assim, tá, você fica... Inclusive, meu pai já tinha comprado livros pra mim, né? Que ele via que eu gostava, aí ele foi muito gente fina, comprou uns livros pra mim de, de arte. Inclusive, tinha uma coleção, um curso, né? Era um curso que não era bem um curso, na verdade. Porque assim, o cara era um nível muito alto e era muito caro, na verdade. Aliás, o material de arte é muito caro, né? Pincéis, tinta a óleo, que eu nunca nem fiz, na verdade. Então era um material muito caro. Meu pai comprou um livro pra mim e seguindo aquilo, aí um dia ele virou pra mim e falou assim que, mas você vai ficar nessa aí de artista ou você vai ganhar dinheiro mesmo? Você vai trabalhar, fazer alguma coisa? Aí meu pai me levou, e meu pai, ele era vendedor, né? E ele era um cara, assim, vendendo, ele era realmente um talento impressionante. Aí só que ele vendia de porta em porta, coisa assim, ó. Vendendo de tudo já, de sistema de segurança até tempero, né? Ele já vendeu de tudo. Aí um dia ele me levou pra Bahia, cara, isso eu acho que era 2000 ou 99, não sei. Falei assim, então você vai ter que trabalhar comigo. Aí quando eu peguei uma mala daquela ali e vi que eu não tinha lábia nenhuma pra vender nada, eu falei, vou ter que dar um jeito nisso aqui. Então, o ponto de virada foi que, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Quando eu vi que assim, eu realmente não tinha talento pra fazer, assim, eu vi que eu não tinha outra opção a não ser realmente fazer o que eu gostava, fazer aquilo virar. Então, a partir daí, quando eu voltei com o meu pai dessa viagem, né? Eu fiz uma turnê com ele na Bahia, assim, eu fui Teixeira de Freitas, Eunápolis, algumas cidades do interior que ele gostava de vender no interior e tal. Aí eu voltei e comecei a fazer aerografia em camisas. Basicamente, eu comecei assim. Primeiro trabalho artístico, que eu vou dizer assim, foi fazendo aerografia em camisas, assim. Pintava, sei lá, Looney Tunes, né, que o pessoal gosta. Pintava Tasmania. Basicamente foi isso. Meu começo na arte foi esse. Que bacana, cara. E assim, e o grafite? Porque quando a gente foi aprofundar dentro da sua história, a gente viu, cara, lá em Contagem, Nossa, você tá doido. um monte de Painéis e trabalho painéis, seu hein? nos becos, que você vai falar um pouquinho Sim, sim. sobre esse trabalho lá. E um monte de grafite, assim, sensacional. Que eu falei com o Danilo, eu falei assim, cara, como que é informação, né? Às vezes a gente tá do lado e a gente não sabe do conteúdo, não sabe o que está acontecendo. Exato. E mesmo hoje, com a tecnologia da forma que está, Ainda né? falta informação. E uma das coisas que o Vivarte vem para tentar ajudar nisso é trazer essa essência, né? Dar visibilidade para essa essência que está aí, às vezes escondida e tal. Queria que você falasse um pouco sobre o grafite, cara. Como é que foi esse início? Como é que. Onde, você falou assim, cara, vou, sei lá, olhou pro muro e falou assim, vou mandar um. O grafite, inclusive, foi antes dessa viagem, né? O grafite, ele começou
eu comecei a ver, eu já era um cara que ouvia rap, né? Conhecia, assim, não tinha tão estruturada a ideia de hip hop, que é uma cultura que eu me identifico bastante, porém já ouvia um rap, já conhecia o grafite, mas o grafite ainda era uma coisa muito marginalizada naquela época, né? Tô falando de 97, 98, mas eu já comecei a ver alguns na cidade, era possível fazer pra mim. Eu falei assim, ó, eu só tenho que ter disposição de chegar ali na rua e pintar. Então, apesar de não ter nenhum recurso, a gente fazia com um rolinho de pintura, com latex. O grafite começou basicamente como uma diversão, né? Falei assim, alguns amigos estavam animados também naquela época comigo, inclusive nenhum seguiu, desses do começo, nenhum seguiu nessa caminhada mesmo. Mas basicamente foi só. Era uma adrenalina, né? De você poder pintar na rua. E como eu falei, era marginalizado e era uma coisa assim, era ilegal, né? Era ilegal fazer. Foi pela adrenalina, assim, né? Já teve algum momento complicado assim que vocês Fala a passaram? verdade, até que não. Teve caras que passaram situações muito mais complicadas. Eu lembro que teve uma vez assim, a situação talvez mais tensa, vamos dizer. Eu tava pintando ali perto tava pintando no bairro Kennedy, ali perto do Ceasa, vamos dizer assim. Aí eu tava pintando num lugar que era abandonado. Inclusive tinha aquelas manchas de queimado, né? Os caras queimam lixo do lado assim. Aí tava pintando lá, de repente um cara entrou numa, você não pode fazer isso não. E aí eu descobri que na verdade era uma empresa, ou esse cara parece que vigiava ali. A situação mais tensa que eu passei foi essa, que ele veio agressivo mesmo. Só que também eu cresci na rua aí também, né? Falei assim, amigo, não vai. É, O que você quiser, eu também quero em dobro, assim, basicamente, porque eu conheço história de amigos aí que a polícia já tirou o material deles e tudo mais. Olha, uma vez eu tava pintando sem autorização um lugar, aí eu tô pintando assim, de repente o pessoal tá passando de ônibus, eu vejo, todo mundo tá olhando, o ônibus parou, todo mundo tá olhando pra mim. Aí eu, de repente, eu olho assim, tem um policial parado atrás de mim assim, ó. Ele falou, bonito, hein? E tudo. Mas assim, o cara conversou comigo numa boa, só ele ficou. Então, assim, eu nunca perdi material. É, ali no Dourado, que é um lugar de becos, né? Um lugar que. O projeto que a gente tá fazendo. A polícia já parou, mas eles chegaram, começou. Não teve nenhuma ação que eu falo assim, nossa, eu tive alguma cena assim com polícia que eu perdi material. Eu tive medo de ser preso, alguma coisa assim. É, no geral, as pessoas passam, ô pichador, ô vagabundo e tal. Nossa. Mas hoje em dia até que não. Mas no geral as pessoas gostam de grafite. Eu acho que as pessoas sempre Cara, gostam. Até porque eu pinto personagens. Não, eu não faço letra, né? Eu até fiz letras. Os personagens eu acho que criam uma identificação. Porque quem faz letra, a pessoa não consegue ler. Então, por fazer personagem, eu acho que as pessoas falam assim. Um pirata, igual pinto pirata, um pirata, não sei o quê. Então, até pessoas mais velhas, desde criança, pessoas mais velhas, eu acho que sempre rolou uma identificação com o meu trabalho. cara, você falou da cultura hip hop, você falou aí do grafite. E a gente em off aqui, a gente estava conversando sobre essa questão da cena de Minas, né? O quanto que aqui em Minas, às vezes, é um pouco mais demorado a informação, as oportunidades, né? Dentro do hip hop, hoje lá em Sampa, acontece a Batalha da Aldeia, acontece outros movimentos dentro do hip hop, do freestyle, né? E que também vem aqui para Belo Horizonte, porque a Batalha da Aldeia, acho que ela acontece em um ponto específico lá, mas tem vários campeonatos também Sim. de rima, e que o Belo Horizonte se tornou também uma Expoentes, né? das capitais. Mas eu ainda assim, cara, a gente conversa, eu e meu irmão, a gente conversa muito sobre isso. E é muito importante te trazer aqui hoje para falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, muito mais que a gente vai falar, porque a gente precisa dar mais espaço. Essa cultura precisa de mais espaço. Precisa de realmente evidenciar mais, sabe? Essa cultura. E pra gente é muito importante, sabe? Falar sobre isso, trazer a realidade desse dia a dia, né? Para as pessoas que vão estar assistindo, porque da mesma forma
que você teve a sua trajetória, tem vários que estão assistindo aqui que estão traçando a sua trajetória Uhum. e é muito bacana. Vamos mostrar um pouco a gente vai entrar nas gravuras, Uhum. né, que ele também faz. Algum dos trabalhos, né? Porque, na verdade, assim, você fez vários trabalhos, projetos, vamos falar assim, Sim, que foi o Beco do Samba, sim. né? Teve o Samba da Lata Preta. O Samba Lata Preta, na verdade, ele que deu origem Ah, então ao ele foi Beco do antes do, Samba. do Samba do Beco. Porque o Samba Lata Preta foi, como a gente estava conversando em off, né? O Samba Lata Preta foi o seguinte, é um projeto que surgiu do meu interesse pela história do samba. Porque, como eu te falei, eu não sou um cara, assim, que cresci frequentando rodas de samba e tudo mais. O samba entrou na minha vida através do meu pai e foi um som que ele me atraiu, né? Porém, eu ouvia assim, como pano de fundo. Tava ali, eu só fui realmente prestar atenção no samba e tudo mais quando eu já era adulto, na verdade, né? Eu sempre fui um cara eclético em música, porém, eu nunca tinha prestado atenção no samba de fato. Aí eu tava escutando muito música cubana, eu gosto bastante até hoje. Aí um dia eu tava assim, me peguei escutando samba, eu falei, pô, mas isso aqui também é muito bom, hein? E a cena do samba em BH é muito forte. Mas eu não conhecia nada, né? Não conhecia nada. Então, assim, a história do samba, que foi uma coisa que eu comecei a ler, a história do samba, da origem, e como eu já falei pra vocês, como estou ainda nessa de representar realmente a música negra, a cultura negra, né? Então, assim, o samba tem tudo a ver, até pela cultura brasileira, o samba é raiz, né? O samba é muito gigante, o universo do samba é muito, assim, tudo que o samba representa na cultura brasileira, o carnaval. Então, assim, a história do samba me atrai muito, resistência negra que tá envolvida, né? Então, tudo isso que me atraiu na história do samba e é algo que tava ali na minha cabeça de fazer uma exposição sobre isso, porque eu já tinha feito algumas exposições, apesar de eu ter começado no grafite, eu fiz a primeira exposição que eu fiz foi em 2009 com um grande parceiro meu, um grande amigo, que é o Atos, e foram telas, mas a gente ainda totalmente dentro da linguagem do grafite. Basicamente, a gente fez assim, o que a gente fazia na rua, só que a gente fez em telas e assim, usando pincel, não usamos spray. Então, eu me interessei muito por pintar telas e ficou aquela ideia. Você vê, em 2009, eu acho que em 2010, 2011, eu já queria falar sobre samba. Só que eu falava assim, eu sou incapaz de falar sobre isso aqui, porque eu pintei um pixinguinha uma vez também, no evento que nós fizemos, e assim, causou um rebuliço lá no meu bairro, lá, que tipo assim, pô, que isso que você fez? Ficou sensacional. Nem ficou, mas o pessoal deu aquela moral, né? Porque se pintar foto não é qualquer um, né? Cara, Não é qualquer um que pinta uma foto. Mas assim, eu fui lá na disposição e fiz. não, só entrando um pouquinho, né, você tá falando, Krezebeck, por favor, vamos mostrar aquela arte ali de colagem para os espectadores eles poderem ter uma noção um pouquinho. Eu sei que você tá falando sobre pintura, É. e é só que como a gente tá falando de rosto, e é um trabalho muito difícil de ser feito, porque a colagem você tem que ter uma visão, cara, além Aquilo ali é bem mais difícil, né? né? Nossa, você tá doido, né? É porque a colagem já foi um salto Esse trabalho aí que gigantesco. tá na tela aí, que isso aí É até a pedido do Maisena, pessoal, a gente vai informar que esse trabalho ainda não está Não tá, concretizado, não. mas só ele trouxe de propósito para poder mostrar essas partes em branco, são as partes que ainda faltam ser preenchidas. Se você for ver o Né? brinco, na verdade, tá vendo ali, ó, o brinco, eu vou fazer ele num azul mais claro, ó. Então a parte do brinco, né, que você falou ali Tá vendo o embaixo. brinco? Porque o brinco, eu vou fazer ele num azul mais claro. E isso aqui, como ele é feito com recorte de revistas, Ô, gente, basicamente sim. é isso. só pra vocês entenderem, gente, cada cor dessa que vocês estão vendo é uma colagem
né, de papo, né, De revistas. pedaços de revistas, né? Retalho. Retalho de Retalho de revista. revista. Então, gente, imagina, cada quadradinho desse que vocês estão vendo, cada Não, pedacinho não é só colorido quadrado, é desse, tipo assim, são várias formas geométricas É, que- coladas que foi... e é uma montagem. Cara, que trabalho incrível, que trabalho do diabo. Você vê que, Nossa. inclusive, ali você tá vendo que tem letras no meio, né? É, eu tô Sim. vendo, sim, Tem as é letras que- incrível. Sim. A colagem, já que a gente está tentando. A colagem foi algo que eu já fiz, eu estava bem mais avançado na minha caminhada artística. E a colagem surgiu, eu vendo várias referências. Aí eu vi um trabalho, não tenho certeza, eu acompanhava muito entrevistas e coisa e tal, o Vic Muniz falando. E aí eu achei um trabalho que eu não tenho certeza se é dele. Alguém fez simplesmente um trabalho usando tecido. Um cara fez um retrato usando tecido, costurado. E eu me senti, porque eu já fazia umas colagens tosquinha, né? Eu cortava a cabeça de um, colocava um cara em outro cenário. É algo que eu já fazia assim, despretensiosamente, fazia pra mim. Então eu me senti capaz de fazer um retrato usando papel, eu consigo fazer. O que esse cara fez fazendo com tecido, Tecido, eu consigo fazer no papel, né? E aí comecei a explorar essa ideia. Nisso, eu já criei um conceito de uma exposição. Falei assim, pô, essa técnica aqui ela é surpreendente. Eu fiquei encantado com a técnica, as possibilidades. E aí surgiu o conceito de uma exposição que é a Porn Cake, que eu estava explorando pornografia e publicidade, ou a pornografia entrando em todas assim, a cultura, né? Como a pornografia estava inserida na cultura, assim, se você olhasse mesmo, a publicidade já explorava um de uma pouco. forma exagerada. Né? Não, vamos dizer até sutil, no sentido que, tipo assim, inclusive eu vi uma matéria que me chamou muito a atenção na época, tipo assim, identifique, isso é pornô ou publicidade? Porque assim, tinha propaganda que você não conseguia identificar realmente. Porque assim, quem é da minha época cresceu vendo aqueles grandes clássicos do cinema mundial, que é Emanuele, né? Para sempre, Emanuele. Que passava na Band. E assim, era uma coisa soft, mas assim, era porque o pornô ele tem várias categorias, né? A gente conversou também um pouco sobre isso em off e acho que a gente concorda que foi mudando, né? Essa mídia ela foi mudando, ela foi se adaptando cada vez mais a Sim. introduzir Sim. isso de uma forma, às vezes de uma forma muito rígida, às vezes de uma forma sutil, às vezes, mas sempre era algo presente. Sim. Que tá inserida no meio da arte, no meio da música, no meio da televisão, da internet, né? A gente falando sobre as mensagens Do WhatsApp. do WhatsApp que chega o tempo todo, acaba sendo uma parte da cultura, uma parte, às vezes, que... Hoje é gritante, né? Mas Na aqui, música, né, cara? No tudo. mas é A gritante. erotização, inclusive, agora virou tema caída na, né? Voltou a todas as tonas aí com essa questão nova do Felca aí, né? A erotização, a adultização infantil e tal, quer dizer, isso sempre teve. Eu sou sempre pai de uma teve. menina, né? Então já tinha talvez uma preocupação inconsciente ali de tudo Tá, isso. sua exposição, na verdade, ela foi para alertar exatamente Sobre sobre... essa- Cara, não é nem que. Assim, foi um tema que eu achei relevante. Eu criei o conceito porque, assim, além de ser um tema relevante, tinha a questão de que eu queria explorar a técnica de colagem. Então, assim, dentro. Porque o que eu queria fazer? Na verdade, tinha uma imagem muito explícita nas telas e tal, outras menos explícitas, mas sempre tinha. Como a colagem me permite colocar mensagens subliminares ali, então, assim, foi uma overdose de informação que eu consegui explorar ali. Então, você viu uma cena lá de uma pessoa, uma mulher nua e tal, mas dentro daquela tinha várias mensagens. Então, assim, eu quis explorar, surgiu o conceito, porque eu queria explorar a técnica de colagem. Então, basicamente, o conceito da exposição era esse, as mensagens subliminares, e lógico, tinha coisa que era muito explícita, né? Porque eu tive cenas que eu simplesmente, escrevi Porn Cake, que é o nome da exposição. Aí eu peguei, ó, pra você ver o que eu fiz, cara. Eu comprei aquelas revistinhas de sexo explícito nessas bancas e tal. Recortei e fiz na logo da Coca-Cola.
Eu escrevi porn cake com a logo da Coca-Cola e colei várias imagens dessa de sexo explícito. Então, assim, foi bem impactante. Eu fiz numa galeria que não existe mais, ali na Savassi, que chama... Bom, pelo menos essa não existe. Urban Art. A Urban Art eu não sei se existe mais, mas assim, a George e o Léo, que eram os donos, né, um casal muito querido meu, a George apoiou demais a iniciativa e assim, foi algo bem impactante, tá? Foi um negócio assim... Eu agora tô me dando dor, eu tô falando demais, hein, irmão? Não, Você me ajuda aí. pode que tem que falar mesmo. Mas é porque, assim, me deu surgiu uma dúvida. Porque eu já vi gravuras suas de rosto e já vi também de algumas paisagens, assim, de cenários, vamos Sim. dizer assim. Existe uma diferença técnica grande entre você fazer uma gravura de um rosto, de uma expressão, para um cenário, assim, grande, uma diferença grande, técnica? Porque aí é mais voltada à questão da sua visão como artista, né? Como que você vai enxergar aquilo ali, vai escolher a sua matéria-prima ali para você conseguir... Eu acho que nesse caso aí é a técnica, porque como eu exploro várias, como você falou assim, a tatuagem foi algo que entrou também assim, porque eu precisava, porque o grafite, já vou voltando aqui um pouco, o grafite no começo não era algo que eu via, não era viável ganhar dinheiro com grafite. Bom, pelo menos onde eu morava, assim, não era viável. E surgiu a tatuagem, um camarada falou assim comigo assim, pô, mas esse desenho é legal, hein, cara, você devia explorar isso aí. Aí eu vi que tatuagem, pô, existia estudos, então já era algo estabelecido, né? Era um trabalho. E aí eu comecei a criar séries, né? Séries é o quê? No começo aí, anos 90, anos 2000, as pessoas tinham pastas, né? Tipo, desenha várias fadinhas, desenha índios e tudo. Ainda era um resquício lá dos anos 80, no começo, que as pessoas tatuavam índios, caveiras e tudo mais. Que tatuagem hoje em dia já saltou para outro nível, outro patamar Sim. também. Então eu comecei a fazer aquilo, só que eu era um cara do grafite. Então, assim, eu tava explorando o que eu sabia fazer. Aí eu pintei um Jimi Hendrix, pintei um cara que eu gosto muito, né? Pintei umas caveiras, só que eu fiz numa técnica, pintei uns lobos, tudo distorcido, com lápis de cor, com aquarela. Algo que era, assim, bem inviável pro mercado local, pelo menos. Só que eu fui apresentar isso aí pro mercado e tudo. Os caras falaram assim, pô, isso aqui não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Mas acabei conseguindo. Um cara viu que eu tinha talento e acabou conseguindo um emprego. E aí eu fui estudando. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem a técnica, porque a tatuagem, por exemplo, antigamente, pelo menos era impensável. Hoje os caras fazem assim, faz cenários, cara, que assim, você faz... Por exemplo, um cara faz um urso, ele consegue criar o cenário todo do urso. Isso numa tatuagem é uma coisa, numa tela é uma coisa. Recentemente eu comecei a fazer arte digital. Então, assim, o rosto, algo que todo mundo elogia muito comigo, é porque o rosto eu realmente consigo passar o olhar, né? Que o rosto é isso, é o olhar. Então, e eu sempre gostei muito de fazer retrato. Eu sempre gostei muito de fazer retrato. Então, dentro da sua pergunta aí, eu acho que o rosto ainda é mais difícil do que... Porque você tem umas fotos aqui do beco, eu Vamos pintei... aproveitar, Crisebeck, por favor. Já que tá aí... A gente já tá no tema, a gente já... O beco, a gente tá explorando grafite, é um beco de um projeto aí que chama No Beco, é um projeto que já acontece em Contagem desde 2012, eu tô desde o começo fazendo, né? Aqui, ó, aqui tem, esse aqui foi o primeiro beco que nós fizemos, esse temático, né? O bioma. Isso, uma paisagem dos Mas se animais. você for ver, aqui não dá pra tirar uma foto legal, detalhe, porque o beco é apertado, Uhum. Mas aqui a gente tava na produção mesmo. Esse painel aqui foi que eu pintei, o tema era Caatinga. Aqui o amigo tá pintando, tá pintando, não do lado que Mata Atlântica. Esse aqui é o galo da Campina, que é um pássaro típico, aqui ele chama ou cardeal, né? Cardeal do Nordeste. Caramba, bicho, que incrível. Assim, ele é uma ave típica do Nordeste, o tatu também é um símbolo da Caatinga, né? Cara, me tira uma dúvida aqui. Quando você vai começar a pintar, você primeiro você vai fazer o risco, você vai traçar o que você vai desenhar. Sim. Começa com os traços, então. Então você vai fazer o traço do pássaro, o traço da paisagem. Primeiro você faz todo o traçado, é isso?
É. E aí depois você vai pintando e você vai escolhendo formando aquela paisagem à medida que você vai pintando. Você fala, casa com isso aqui, ou não gostei disso. Esse trabalho aqui, o layout ele pedia isso, né? Ele pedia um cenário, os animais, porque a gente tá falando da fauna, basicamente. Quer dizer, a flora é um detalhe ali. O relevante eram os animais, né? Então a gente tá falando da fauna. Entendi. Então, assim, apesar do tatu tá muito legal e tudo, mas assim, o tatu, na verdade, se a pessoa parar pra olhar mesmo, ele tá cartoonizado, vamos dizer assim, cartoonizado no seguinte, porque eu exagero alguns traços. O tatu, ele não tem esse peitoral, essa orelha desse tamanho. Assim, dependendo da ótica do lugar onde você tiver, ele vai estar numa proporção diferente. Não, mas eu já fiz ele intencionalmente. Você já assim, fez pra criar essa sensação não, olhando. Não, né? É porque assim, a não ser que eu seja assim, porque eu consigo fazer. Se for assim, eu quero fazer a minha foto, a sua foto, né? Então eu faço. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito de realismo. Eu sou um cara do cartoon, porque eu adoro desenho animado, eu sempre gostei da caricatura. Se fosse pra mim fazer mesmo, eu fazer. Porque, igual assim, ó. O pássaro. Eu dei uma exagerada nos pezinhos dele ali. A cabeça dele tá meio quadrada em cima, eu dei exagerada no bico. Então, tem alguns detalhes que eu dou uma cartoonizada, que é uma caricaturada no personagem, assim, né? Que é uma coisa do seu trabalho, que é uma marca sua. Eu gosto de... Os personagens que eu pinto... Porque isso aqui não é um trabalho meu, isso aqui é um trabalho comercial. O que eu pinto mesmo, que eu faço no grafite, são personagens cartoon. Eu tenho uma banda de jazz que são porcos, né? São personagens que eu criei. Aí tem um pirata. O que eu faço mesmo. Inclusive tem uma foto de um pirata que eu faço assim. Que ele já mudou muito, né? Que ele começou como pirata, mesmo roupa de pirata. Esse aqui, ó. Hoje em dia ele tá mais assim, tá vendo? Só ficou esse. Mas ele tem uma mão que é um rolinho de pintura. Esse aqui eu não fiz tão exagerado assim, porque também isso aqui é numa ONG dos amigos que chama o Grito. Eu não peguei tão pesado, né? Porque tem uns que eu faço ele bebendo, faço ele fumando, porque ele é um pirata, ele é um personagem. Então, assim, aqui eu só fiz ele com uma lata de grafite. Mas ele começou como pirata mesmo, e aí o Capitão Gancho foi a inspiração. Eu vi um filme que é o Robin Williams, que era o Peter Pan. O Peter Pan. E o Dustin Hoffman, que era o... Só que ele fez o Capitão Gancho, assim, mas foi tão... Achei tão sensacional a performance dele, que eu falei assim, cara, esse Capitão Gancho ficou sensacional, né? Aí eu falei, vou pintar um pirata. Só que, como eu queria levar ele pro grafite, em vez da mão eu fiz ele, fiz a mão de rolinho de pintura. Muito massa. Aí virou minha marca. Eu fiz ele despretensiosamente, só que o primeiro tá horroroso, né? E o primeiro tava muito pirata mesmo. Aí o personagem foi, eu comecei, fiz em 2008 a primeira vez. Aí depois eu fui colocando ele mais urbano. Só ficou lá a caveirinha eu coloquei ele com esse bucket, né? Mas aí ele tem uns dread e tudo mais. Mas assim... mas ali tá dando pra ver os dreads dele. Ele tem uns dread e tudo mais. Mas assim, mas antes era mais pirata. Então assim, foi um personagem... Mas você vê que ele tá completamente cartoon, ó. A cabeça dele gigante, o braço. Que a minha linha é mais isso aí, ó. Então assim, se fosse por mim pintar um tatu mesmo, eu ia fazer ele bem cartoonizado. Aqui, eu fiz ele menos cartoonizado. Ainda dá pra ver que não exagerei tanto. Mas o meu trabalho eu sigo mais a linha cartoon, assim. Agora, só para uma dúvida. Você trabalha com quatro vertentes, eu entendi. Seja, né, o grafite, a pintura, a colagem e a tatu. São essas 4 vertentes que você explora. Mais ou menos ali. A tatu também... Porque, já que você falou assim, ó, eu era um cara que, assim... Aí eu já cantei rap... Já me meti a fazer um blog de quadrinhos. Então, assim, eu tava igual. Tem um negócio que o pessoal fala assim: é igual o pato, né? Eu tava igual um pato. Ele nada, ele voa, mas só que. E ele. Como é que é? Ele anda, ele nada, ele voa, mas só que não faz nada direito, né? Eu tava fazendo assim. Eu tava meio fazendo assim, ó. Porque como eu não conseguia parar de pintar, na verdade, grafite. Aí eu tava tatuando, não tava me dedicando tanto à tatuagem. Aí eu falei, vou cantar rap. Também não tava conseguindo fazer tudo. Então eu tava fazendo tudo, mas tava fazendo tudo. Eu conseguia fazer tanta coisa que eu fazia tudo mal feito. Não, é igual o pessoal disse. Não, mas assim. A gente vai te defender aqui. Porque. Eu vou te falar, mal feito. Não, mas é que. Aí eu comecei a focar. Não aí é eu comecei a uma coisa focar. que você tá fazendo. Não, mas eu comecei a focar, entendeu? Aí assim.
A tatuagem foi algo que, assim, eu já tenho uns 6 meses que eu acho que eu não tô tatuando. Esse trabalho aqui, ó, que tá aqui na tela por acaso, uma exposição que eu fiz do samba, né? Uhum. A gente Ah, já que a gente falou lá do isso aqui foi um edital que eu consegui. Aí eu levei o trabalho que eu comecei fazendo na Vila Andiroba, consegui levar para as telas, representando o samba mineiro. Esse aqui é a Dona Elisa, que é uma grande sambista, uma referência no samba mineiro. E assim, E é pintura. pintura, aí já é tela, Show. pintura com tinta acrílica. Então, assim, eu comecei a focar, eu comecei a parar de fazer tanta coisa. Uhum. Porque, basicamente, o que eu tenho feito hoje é grafite e tô explorando pintura digital, arte digital. Porque você falou da colagem, mas essa que vocês mostraram aí, por exemplo, você tem 8 meses que tá parado. Uhum. Porque, assim, colagem, só a pesquisa das cores, cara, eu já fico. Isso leva semanas, talvez, né? Só pra Sim. achar as cores e tudo. Então, Nossa assim, Senhora. já é um trabalho. Eu tenho uma. A minha esposa fica puta da vida comigo lá, que eu tenho um monte de revista. Ah, você não vai jogar isso fora, não, você não vai dar um jeito nisso. Só que eu não consigo também me Matéria-prima. desfazer. Não, e aqui, porque eu quero fazer ainda, mas só que não é tão fácil eu vender uma colagem, não é uma coisa. E como artista, assim, independente, eu tenho que priorizar o que tá, né, o que tá pondo comida dentro de casa. Isso. Sim. Então, assim, grafite que tá me sustentando. Então, aqui o trabalho que tá aqui, ó, é uma exposição que tá em cartaz lá em Contagem ainda. Chama Hip Hop 50 anos de estilo. Que basicamente eu fiz assim, o foco, isso aqui é o Hakim, é um grande rapper, né? Uma referência dos anos 80. Basicamente o que eu fiz? Eu peguei artistas do hip hop, ou gente do hip hop, não artista, gente até anônimo, e basicamente tá falando da moda hip hop. Aqui é um. Porque ninguém mais anda assim no rap hoje em dia, né? No hip hop. Cara, é bem anos 80 mesmo. Claramente você vê que é anos 80, É. é um estilo anos 80. Então tem gente dos anos 80 até o 2025. Eu fiz essa timeline Mostrando da essa moda, né? diferença da moda, vamos falar então assim. assim, aí eu pintei, e tem latinos, né? Porque os latinos também são muito importantes na cultura hip hop. Aí é basicamente isso, é moda hip hop. Isso aqui é o segundo painel que eu tô fazendo no beco, né? Isso aqui tava quase pronto, ó. O tema é água, eu fiz vida marinha, né? Eu fiz essa tartaruga aí. Cara, assim, como é que você como que consegue pintar, por exemplo, E o olha rosto da tartaruga tão... Não, explica a pata. olha lá, saindo ali, pata dela 3D, saindo- tá 3D. tá 3D, 3Dzão ali, ó. A pata saindo ali, pegando o piso. Como que consegue fazer essa pintura? Porque spray no pincel? Não, spray, é tudo spray. Spray? Tudo é Como é spray. que isso não borroca lá pra cima lá? Isso é tudo spray. Isso aí, acho que não tem muito como explicar, não. Spray, É só fazendo. porque assim, mas aqui, eu tô pintando já com spray desde 97, né, cara? Mas a galera que chega pra pintar contigo assim, você já chegou a dar aula, a ensinar Já a galera? eu fiz oficinas Oficinas já. e tal. Então, se uma pessoa te procurar e falar assim, ô, Maisena, eu quero aprender a fazer isso aí, cara. Você me ajuda, você me ensina? Sim. Existe oficinas lá? Existe... Hoje em dia, eu não tô sabendo Não, eu fiz tem pouco tempo, na verdade. Agora em Contagem tem um espaço que chama Juve Contagem, espaço da juventude lá. Teve umas oficinas lá. Eu comecei a fazer um projeto, mas não deu muito certo lá, não. Mas dá pra... Porque o spray, né? O grafite não. O spray, ele é uma técnica. Ele é Sim. igual pintar com lápis de cor, desenhar. É uma técnica, você pode aprender. Não tô dizendo que você vai chegar a fazer assim. Porque você fez uma oficina, você vai chegar a pintar um painel desse. Eu Mas queria matricular o Danilo. Queria colocar ele lá na tem talento aprender. pra desenho? Nossa, você tem que ver, cara. Faça uma bolota com uns traços assim, ó. Perfeito. Sabe, todo mundo é só gêmeos. Pela brincadeira. Uma bolota com 5 traços, um no meio, 2 braços, 2 pernas. Já foi. Mas eu falo de matricular ele, porque a gente já conversou muito sobre a questão de figuras e de desenhos voltados à música. Sim. Então, ou seja, muitas coisas, às vezes, capa de disco, Uhum. logos de banda. Então, sempre ele foi a pessoa
mesmo sem ter um conhecimento técnico, que ficava com essa parte. Eu não sei te explicar o porquê, mas sempre ficava, O não que era? me era menos capaz. igual Mas o você negócio. desenhava ou você fazia uma Cara, colagem? às vezes eu digital? desenhava, mas às vezes pegava, ia na internet, falava, meu Deus, quer fazer isso? Achava alguma coisa, aí ia no Photoshop, pegava um negócio que achei, juntava com o outro, colava com o outro, fazia uma mistura e formava alguma coisa. Hoje você tem inteligência artificial, né? Você faz isso aí assim, ó. Sim, não. Sim, mas naquela época, você imagina, a gente tinha Mas que isso fazer... a gente tá falando da década de 90, É. 2000. Um amigo, inclusive, que ele pintou uma criança brincando, que foi criada, a imagem foi gerada através de inteligência artificial. Ah, hoje tem demais. Que é uma polêmica aí no meio artístico, porém é algo que, assim, é inevitável. É evolução, cara, não vai... Assim, eu não vou nem entrar nessa questão, mas assim, mas resumindo, é inevitável assim, o tanto que isso vai gerar lucro para todo mundo, no fim das contas. Sim. Porque o que acontece com a grande discussão no meio artístico é que tá roubando o trabalho das pessoas, basicamente, né? Inteligência artificial é isso, basicamente. Ela pode... Teve uma polêmica recente agora do estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação bem famoso do Japão. É uma referência global, aliás, que lançou vários clássicos aí. É como se fosse, assim, uma Disney japonesa. Simplesmente o cara... Você quer fazer sua foto no estilo Ghibli? O cara foi lá e criou, assim, ó, um prompt, né? Uma hora lá. Eu fiz. Eu usei essa verdade. E assim, Eu fiz essa. eu estudei aqui, eu paguei o programa que eu paguei chama Midjourney, que eu vou ver o que é isso aqui, né? Todo mundo tá falando. Aí eu paguei 2 mensalidades para ficar criando umas imagens lá. E realmente impressionante, cara. Realmente... A tecnologia. não realmente- deixa de ser impressionante, com todos os prós e contras, mas assim, você vê no que é capaz de fazer é algo que algum leigo, você fala assim pra um cara, por exemplo, uma pessoa que me contratou aí pra fazer não foi pra frente, o cara tinha um bar que era uma churrascaria. Aí o cara basicamente ia criar uma logo pra ele e criar um mascote. O cara foi lá e descobriu esse negócio de inteligência artificial. Crie um boizinho segurando um espeto, um minotauro, vamos dizer assim, segurando um espeto. O cara fez assim, ó. Agora, uma coisa é o cara fazer isso ali digitalmente, outra coisa é o cara conseguir fazer isso na parede Replicar Aí- isso. e ele é criar que esse personagem em outras Que mora o situações. X da questão. Dá pra fazer isso, né? Criar o personagem em outras poses, vamos dizer assim. Hoje em dia, se o cara estudar, o cara consegue. Porque já evoluiu. Eu comecei a ver inteligência artificial, sei lá, tem 5 anos, talvez, que eu comecei a ver isso acontecendo. E o que isso já evoluiu de lá pra cá é absurdo. Você fica verdade. assim, ó. É absurdo. Verdade. Interromper, porque eu quero que vocês façam uma pergunta pra ele. Olha, por favor. Não, mas aqui. Eu não paro de falar, não, por isso que eu falei. Mas, Kreuzberg, então você não vai cortar isso, não. Pelo amor de Deus. Não vai cortar, não, peraí. Não, leva o microfone pra ele lá. Deixa ele fazer a pergunta. E o risco de alguém estragar isso aí, velho? Tipo assim, alguém pichar em cima, tipo assim, estragar a arte, velho. Vocês têm que perguntar isso pra ele. Como é que é a decepção, a tristeza, entendeu? Por favor, fala aí. Isso aí foi feito lá em Contagem. Em Contagem. Na tua comunidade? Não, isso aí é no bairro Dourado. Isso aí é no lugar. E aí, como é que fica essa questão? Cara, sinceramente, eu sou totalmente desencanado com isso aí, viu? De, tipo assim, alguém pintar por cima assim, ó. Já aconteceu? De Cara- estragarem sua obra, tipo assim. Comigo, teve uma vez só que eu pintei em cima de um trabalho de um pichador, o cara foi e vacalhou. Mas é porque é o seguinte, na rua é selva, né? Não tem como Porque se eu ficar nesse grilo aqui, eu nem faço, cara. A verdade é que assim, eu tive a oportunidade de ir em Barcelona em 2012. E lá o grafite não é autorizado. O grafite lá é assim, totalmente efêmero. E eu pintei numa praia lá, num muro de uma praia, que assim, os caras falaram assim, ó, cara, isso aqui vai durar 2 semanas. Aí imagina se eu ficasse apegado com... Porque o que acontece lá? É uma rotatividade gigante de artistas. Então, se você pinta lá, talvez no outro dia os caras apagam. Esse trabalho que eu tô falando aqui, que eu fiz lá na Vila Andiroba, eu pintei o Bezerra da Silva, e assim, é favela, né? Aí eu pintei, não tava nem pronto o painel, eu cheguei, assim, eu pintei quase
Quase não, pintei no tijolo. Aí eu não ia lá todo dia e tal. Aí, quando eu voltei na outra semana, o cara simplesmente rebocou o trabalho. O cara jogou Nossa. cimento em cima Que isso, cara? do Bezerra da Silva. O cara rebocou assim, Pelo ó. amor de Deus. Rebocou. Aí tive que arrumar outro muro. Mas aqui foi Nossa. desencanado. Eu não fiquei as meninas, nossa, o Ah, não, Cartola. cara. Puta merda. Não, mas a verdade é essa. Mas igual eu tô falando assim, eu já tenho anos de caminhada, né? Mas aqui, já que vocês tocaram nesse assunto, isso, dependendo do lugar, isso pode terminar em tragédia. Entendeu? Porque não é todo mundo que tem esse desapego, não. Pode render muita treta nisso aí. Não, a gente sabe que, tipo assim, desde a década de 80, 90, eu também fui criado, né, na Floramar, na Mabel, aqui em Belo Horizonte, em comunidade. E a gente sabe que a questão da pichação é uma comunicação que, assim, se vo... antigamente, eu não sei como é hoje, mas antigamente, se um pichador ele chegasse e pichasse por cima da pichação do outro, aquilo ali era como se fosse um. É um Afronta. desrespeito. Um desrespeito, uma afronta, você tá chamando realmente aquele personagem ali pra confusão. É. Isso. Mas, E eu acho que hoje, quando alguém bate um reboco numa obra, Em cima de um obra, grafite, de uma... cara, é bem complicado. mas falar. aqui, em contrapartida, eu vou defender o pessoal lá, porque assim, esse lugar que eu pintei especificamente é um lugar muito tenso, cara. Esse lugar que eu pintei, assim, era sub-humano, cara. O lugar lá Ó. é um lugar que, assim, gente. Inclusive, quando eu tava descendo, o cara falou assim: eu fui tirar uma foto, o que você tá filmando aí, mano? Porque rola Sim, o tráfico pesado lá Não mesmo. pode, não E pode. assim, gente em condições sub-humanas mesmo. Então, assim, você falar de arte, ele chega a ser ofensivo. Eu escrevi isso no meu Instagram. É ofensivo eu querer respeito à arte numa realidade que as pessoas estão vivendo ali. Eu falei que é ofensivo. Porque, cara, era muito tenso. É muito tenso. Então, Você tem razão, realmente faz parte. Acho que a melhor opção. nesse lugar especificamente, né? Porque Sim. isso não acontece. Igual eu falei um caso extremo. Por exemplo, naquele lugar onde que a gente viu aquele muro que você viu que fez a paisagem da tartaruga ali e tal, talvez ali pode ser que seja um lugar que não teria. Apesar do que, tipo assim, tem pichações lá no beco, tem pichações lá e tudo. A gente já. Esse primeiro painel da Caatinga, que eu fiz ali, ó, já tem algumas semanas que tá pronto e tudo tranquilo. E provavelmente não vai acontecer nada, entendeu? A gente conversou, você falou de um trabalho grande no Itaú, no shopping. No Itaú, no Shopping Itaú lá em Contagem, nós fizemos. Isso foi em 2018 ou 2019, não me recordo bem. Fizemos a trincheira do Itaú. E na época foi o maior painel, painel, vamos dizer assim, de arte urbana, né, do estado. Caramba. Pela extensão, era mais de 400 metros de parede, assim, ó. Nossa. E fizemos os dois lados. Haja tinta. Foi muita coisa. Inclusive, teve artista aí de São Paulo que veio pintar com a gente, artista de fora que... E assim, apesar da parede não ajudar muito, porque realmente... Porque não era nem reboco, cara. Dava pra você escalar a parede. Tinha um reboco lá que... Nossa. Mas assim, ficou um painel muito legal. Muita gente pintou. Várias... Teve gente da pichação que foi lá. Então, foi um momento... Eu não tô lembrando o ano muito bem, não. Eu não sou muito bom com isso de data, não. Não, mas tá super tranquilo. Mas assim, na época Mas foi... é algo que é importante a gente falar, porque. Quem mora em Contagem passou por esse lembra, várias com vezes. certeza. Tá lá, Lembra desse tá lá. Com painel? certeza. Tá lá, ué. Sabe? Assim, a gente precisa falar sobre essas questões. Na verdade, o Vivarte, a gente tá aqui para falar dessas questões, né? E a gente tá vendo aqui na tela aqui, né, indo completamente na contramão de tudo, né?
o pastor lá que virou... Pastor Miguel. The of the King, The Pastor Father, né? Miguel, Esse moleque é um picareta. Viu? Cara, Posso falar ficou- picareta, né? Ah, poxa, cara, fica à Aliás, vontade. Cada uma opinião, cara. É, isso aí. assim, se alguém ficar ofendido, eu só lamento, porque, assim, que nível que chegou de alguém, assim, inclusive, eu tenho amigos evangélicos que o cara falou assim, como que um cara vai validar a opinião política de um moleque de 14 anos, assim, ó. Porque cada um pode falar o que quiser politicamente, ok, eu não tenho problema de agora você validar a opinião política e assim, o cara ministrar um culto, eu acho bem exagerado, eu acho nonsense, eu acho que até para nível de Brasil é nonsense demais. Ainda mais se ele se meter a falar em línguas, que eu não vou nem entrar nesse método, mas assim, falar em línguas of the king, the power, the best, é isso que ele falou. É, Então, assim, é as- nonsense, cara. É nonsense. Você agora tá mais nessa parte aí de O explorando mais O essa... digital é algo que eu digital. tenho explorado. Isso aqui é um personagem de uma série, eu fiz na minha versão, né? Uma série de animação que passa na Netflix, que chama Love, Death Robots. Que basicamente, assim, são curtas de animação de vários estilos. E essa aqui é um personagem de um desses curtos que chama A Testemunha. Que eu fiquei embasbacado com a arte do cara. Eu fiquei assim, é uma personagem oriental que presencia... Vou dar o spoiler aqui, né? Que presencia um assassinato, aí começa uma perseguição. Basicamente é isso, um curto. São curtas, minha coisa de Desculpa, 10 minutos. Desculpa te 5 minutos. interromper, mas eu tô observando que ele, assim, muitas das coisas que você faz, que você cria, são coisas que te tocam, né? São coisas que mexem com você de alguma forma, assim. Sim. Você assistiu um filme, viu um personagem, você viu alguma coisa na rua, não sei o que e tal, aquele te chamou atenção, você entra, parece que você... Porque quando eu te falo, como eu gosto de retrato, né? E assim, caricatura também é algo que eu gosto bastante. Isso aqui foi uma brincadeira, porque com o moleque que ele apareceu e todo mundo só tava falando disso, então eu falei, vou fazer esse moleque aqui. Então eu tenho explorado caricatura, como eu falei, eu gosto de retrato e gosto de cartoon. Então, assim, isso aqui eu crio meus personagens também. Mas assim, vender seu próprio personagem é algo mais difícil do que fazer um fanart, né? Que isso aqui chama fanart. Que é você fazer versões de personagens já que todo mundo conhece. Inclusive, se você for pesquisar aqui, ó, você vai ver uma série de pessoas que já fez esses personagens já. Então, assim... Mas realmente, eu sou muito ligado em cultura pop, né? Acho que é impossível não ser. Sim. Então, outra coisa aí, pop, né? O Biquíni Cavadão. O biquíni. Gente, né, a gente conversou aqui sobre isso nosso último episódio com o Rodrigo. Foi o Maisena que criou, né, esse desenho, né, da ilustração. A turnê de 40 anos, do comemoração Biquíni, do Biquíni, né? Então, tudo que o Rodrigo fez com relação ao figurino foi com base nessas... Né, no desenho do Maisena. Então, Cara, assim, tem tudo a e ver foi com incrível, que ele música. pegou o momento, Na fita cassete. né, numa fita cassete, tudo a ver com... São 40 anos que começou na década, né? Lá de 80, pegou um momento do Bruno, que é essa foto icônica dele, né? Essa imagem. Mas essa é a logo dele, você sabe, Sim, né? a logo deles, né? Então, assim, pegou aquela logo deles e juntou tudo em uma coisa, em uma figura que explora tudo que quer dizer essa turnê do Biquíni, né? Que é o quê? A fita cassete, anos 80, onde começou. Inclusive, o Rodrigo até me falou que, tipo assim, os caras mesmo não gostam dessa falar, vocês são oitentistas. Porque, assim, sempre parece, e depois fez sentido, porque quando você fala do Titãs, ninguém fala, o Titãs é uma banda dos anos 80, que não sei o quê. Fala Titãs, o Paralamas, todo mundo. E parece, dentro disso, que o Biquíni é uma banda segunda divisão, né? Uma banda dos oitentistas. Cara, é por isso que ele não fica famoso. Tá vendo? Porque a gente gosta pra caramba nos anos 80. Nós temos um projeto musical que só toca anos 80, tipo assim,
Anos 60, 70, 80, 90 e olha E olha lá, chegar nos 2000, mano, Então, que é a por gente isso. Eu entendi tá agora. explicado. Não, Porque mas quem tá aqui, na luta não faz sucesso. mas os caras se posicionam e falam assim, não, a gente é uma banda de rock, né, que estão aí na atividade. Comemorar 40 anos de carreira realmente é um feito, Porra, você tá louco. né, você tá memorável, louco, você tá memorável. E uma coisa, uma banda comemorar 40 anos, porque nós estamos falando de um mercado. A gente tá falando disso, onde a gente trabalha com arte. E o ego é algo muito difícil, porque complicado. o artista tem a questão do ego, né, que mexe muito. Você consegue. Uma banda são 4, 5 cabeças É. pensando coisas diferentes, querendo ir Difícil. pro mesmo lugar, mas de formas diferentes. Você coincidir e conseguir fazer isso funcionar por 40 anos, meu É. amigo, Realmente. é muito memorável, complicado. memorável. Você tá doido? Tem que ser enaltecido, porque. E aqui, o público fiel, né? O público tá doido. Sim. arrasta multidões. Isso é louco. E assim, se você for ver mesmo, o biquíni, ele não tem essa mídia, assim, que tô falando deles, mas arrasta multidões, cara. Arrasta multidões, Sim. é sempre lotado. E assim, é uma banda realmente, indiscutivelmente, um sucesso. Um Cara, sucesso a mesmo. gente é muito suspeito de falar. É Que a gente gosta pra caramba, a gente assim, gosta de escutar. de todas as bandas nacionais dos anos 80, assim, sabe? Todas, assim, todas não, mas a grande maioria a gente curte mais. E já falamos sobre várias aqui em diversos episódios, assim. Inclusive aproveitar, né? Mandar um abraço pro pessoal do Biquíni, que com certeza vai estar vendo. E desejar aí. Um abraço pro Rodrigo Fraga. Fraga, nosso pra- querido amigo. Fraga, pro Coctus. O Coctus, Pra tudo, né? pra- Tudo começou pro lá. Charles. Vamos e vamos, né? Vou mandar um abraço, um beijo pra todo mundo que participou, É. que tem participado dessa primeira temporada aqui do Vivarte. Papia. Que a gente tá quase chegando ao final dessa primeira temporada, mas vamos deixar o recadinho pro final, pro outro episódio. Tem mais. Mais foto aí agora. Ô, Krezebeck, então vamos A ver próxima aí, ó. a próxima imagem. Essa imagem, a gente falou dela no episódio passado. Exatamente. E foi a primeira imagem que eu falei, seu Danilo, cara, como é que esse cara fez isso, velho? Com colagem. Porque você vê que tem as questões da expressão e tal. E, cara, é muito difícil. Tá bom. E esse aqui aí não é no tempo que teve. Aqui você vê, ó, que eu consegui explorar. Tá vendo? Tem Que letras e tudo mais, né? A questão da cultura. Mas aqui, o fundo, foi como o Rodrigo me deu bastante liberdade, o fundo eu fiz com spray, tá vendo? Tem papel colado, spray, o fundo. Uhum. Então eu explorei coisas que, tipo assim, uma estampa não pode ter tanta informação, né? Aham. Era uma estampa. Não, e tem que evidenciar exatamente o principal, que é o personagem. Que a temática, porque o Rodrigo ele é muito ligado na cultura inglesa, né? Sim, Então, assim, inclusive eu fiz o David Bowie. David Bowie. Fala- Não, mas fala, aqui, por favor. eu fiz a Amy Winehouse também, mas foi em outra pegada. Fiz o... Ah, é o o David Bowie. David Esse aqui eu gastei, né? Porque tá vendo? Como é um personagem Porque tão... tem os rostos ali. né? mas E aí- o David Bowie, ele é um camaleão, né? Cara, o David tem uma Bowie. maçã aqui, velho. É. Agora que eu tô vendo aqui, ó. aqui embaixo, na tá vendo? cabeça de um cara lá. A cabeça do cara é a maçã. Ó, muito É. bom, velho. Bora, velho. Muito bom. É isso aí que eu fiz aquela. Tá vendo? Tem uma boca ali, ó. Porque o David Bowie é um camaleão, né, cara? Ele Então, é. assim, como eu falei da questão da porn cake, é isso aqui justamente, tá vendo? São mensagens subliminares, ó. Sim. Tá vendo? E o fundo também você fez. São mensagens que, tipo assim, dentro da imagem tem um monte de mensagens ali dentro. Então é isso que eu gosto na colagem, que ela permite. Te dá essa mensagem subliminar ali. Porque eu posso fazer isso pintado também, vamos dizer assim, mas seria o triplo do trabalho, entendeu? Uhum. Então a colagem ela permite é uma técnica única, como toda técnica, aliás, mas assim, mas a colagem ela permite um nível de mensagens subliminares assim que me deixou fascinado nessa técnica foi isso. Maravilha. Cara, assim, pessoal, vocês chegaram até agora no episódio, né? Chegamos ao final. Queria te pedir, né, para você seguir aqui o canal do Vivarte. Nós vamos deixar também todas as redes sociais aqui do Maisena afixadas aqui, né, no descritivo do vídeo. E, Maisena, cara, queria te agradecer demais pela sua presença.
obrigado Tamo junto, Viu? tamo junto. por ter, Amigo, obrigado. por ter sem aceitado o palavras pra convite agradecer. e ter trazido a sua Massa arte demais, aqui para inspirar. Eu tenho certeza absoluta que vão ter artistas que vão se inspirar na sua história, na sua caminhada. Te desejar muita sorte lá no projeto lá. E também, eu vou deixar aqui algum contato que a gente vai combinar depois, para deixar fixado no vídeo, se alguém quiser entrar em contato contigo, às vezes pode ser por rede social também, mas enfim, a gente vai deixar aqui afixado se você quiser entrar em contato com o Maisena para saber um pouco mais sobre essas técnicas, sobre o trabalho dele, ok? E quiser contratar também. E porque obviamente, é um né, gente? artista- Pelo amor de Deus. Pode chamar que grafite aí, ó, tela e tudo mais, pode contar comigo aí. É isso aí, é um artista maravilhoso. Parabéns mais uma vez Obrigado, pelo seu meu querido. trabalho e pela sua humildade. Cara, incrível Isso. conhecer um artista do seu tamanho, com seu talento e com essa humildade toda. Ó, vou sair daqui, Parabéns. vou sair daqui Não, a gente queria, diferenciado, hein? a gente queria te pedir para mandar uma mensagem também para ir para as pessoas que te conhecem, que vão estar assistindo aqui esse vídeo, né? E uma mensagem que seja aí, a mensagem que você quiser. Uma mensagem positiva, Pode né? olhar lá para câmera. Não, mas aqui, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite aqui. É muito, muito raro eu ter oportunidade de poder falar assim do meu trabalho, né? Antes de mais nada é isso, agradecer esse convite. E se eu puder passar uma mensagem aí para alguém que está nessa caminhada artística, é ter persistência, né? E fazer o que você acredita, cara. Porque assim, não fica nessa de, ai, vai fazer sucesso, não vai fazer sucesso. Porque eu já atingi coisas que eu nem imaginava ser possível. A própria ideia mesmo, imagina que loucura. Eu um dia tô pintando em Contagem, de repente eu faço a logo do Biquíni Cavadão. É um negócio assim, né? Totalmente fora da minha zona de conforto. Então, é algo surpreendente eu poder fazer, por exemplo, um trabalho com uma banda desse tamanho no cenário nacional e fazendo, basicamente, estou fazendo meu rolê, estou pintando o que eu gosto de pintar, os meus cartoons. Então, faz o que você acredita, segue firme, apesar dos tombos aí que são inevitáveis na vida, mantém um foco na missão e é isso, cara. Nunca desista. Show de Show de bola. bola. Pessoal, assim, pode tocar a despedida, meu irmão. Que eu sei melhor do que eu te falar do. Vivarte, não sei o quê. Bom, galera, aqui termina Solta o mais som, um- Cris Rebeck. mais um episódio do Vivarte Podcast. E é isso, o Vivarte Podcast é trazer, resgatar, né, mostrar a arte em si, os artistas e dar voz a quem realmente merece ter a sua história contada. Para vocês, como a gente sempre fala, né, uma ótima semana, uma ótima noite, seja onde você estiver vendo, o horário que você estiver vendo. Deus abençoe, até o próximo episódio e Vivarte em todas as suas essências. Fique com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tamo junto.